História de hoje: José ajuda Faraó e vira governador. Versículo que nós temos hoje é esse: espere no Senhor e siga a sua vontade. Salmos 37, versículo 34a. Vamos repetir? Espere no Senhor e siga a sua vontade. Na história de hoje, vamos aprender que o tempo de Deus é sempre o melhor para as nossas vidas e seguir a sua vontade é o melhor caminho para aqueles que acreditam nele. Tudo tem o seu tempo determinado. Esperar e seguir a vontade de Deus e seus planos para nós é sempre o melhor para as nossas vidas. Você sabe que nós temos tempo para todas as coisas: tempo de brincar, tempo de correr, tempo de comer, tempo de dormir, tempo de dançar, tempo de orar, tempo de cantar, tempo de lavar as louças, tempo de mexer no celular, tempo de ler a Bíblia e ouvir a palavra de Deus para os nossos corações. Temos tempo para fazer muitas coisas, mas sabe qual é o tempo mais difícil para todos nós? O tempo de esperar. Esperar não é muito bom. Imagine ter que ficar horas esperando para ser atendido no médico e quando a mamãe está num lugar e queremos ir embora e temos que esperar. Que coisa chata é esperar, mas temos que entender que o tempo da espera é muito importante. Por exemplo, imagine se o papai não espera o semáforo ficar verde e passa no vermelho. O que pode acontecer? Isso mesmo, um acidente. Esperar não é fácil, mas precisamos aprender que há o tempo da espera e logo Deus irá nos dar um sinal verde para alcançarmos todas as bênçãos que Ele tem preparado para nós. Existe um homem que soube esperar. Ele teve um sonho ainda jovem e esperou o tempo de Deus. E hoje você vai ver o quanto vale a pena esperar o tempo de Deus. História de José do Egito. José ajuda Faraó e vira governador. José era apenas um rapaz quando Deus lhe deu 2 sonhos diferentes. Nos sonhos parecia que José seria muito importante e que toda a sua família se curvaria diante dele. Mas o tempo passou, e José foi jogado no poço. Vendido por 30 moedas, foi parar no Egito, na casa de Potifar, e depois, por conta de uma mentira, estava na prisão. A vida de José não parecia muito boa, não é mesmo? Depois que José ajudou o copeiro e o mesmo voltou ao palácio, José ficou esperando. Afinal, José e o copeiro tinham combinado que quando o copeiro voltasse ao palácio, iria falar de José. Mas não foi bem assim o que aconteceu, para a tristeza de José. O tempo passou novamente e depois de 2 anos o rei do Egito teve um sonho estranho. O sonho era diferente e por conta disso o rei mandou chamar todos os adivinhos e sábios do reino para que pudesse ajudar o rei a desvendar o sonho. Mas como o sonho era estranho e diferente, ninguém conseguiu interpretar e ajudar o rei. José ainda estava lá na prisão por algo que ele não tinha feito. Então o copeiro, vendo que o rei precisava de alguém que desvendasse o sonho,
Lembrou-se de quem? Sim, lembrou-se de José. José, isso mesmo. Depois de 2 anos de espera, o copeiro finalmente se lembrou de José. O rei ficou animado e mandou chamar a José para que pudesse ajudá-lo. José estava um bom tempo na prisão. Então, antes de falar com o rei, tomou um banho, trocou de roupas e aparou a sua barba para encontrar-se com o rei. O sonho do rei do Egito. Chegando lá, o rei contou o sonho e disse: Sonhei que haviam 7 vacas gordas e 7 vacas magras, e as vacas magras engoliam as vacas gordas, e ainda sonhei com 7 espigas de milho formosas e 7 espigas de milho feias. E aconteceu que as 7 espigas feias engoliam as 7 espigas formosas. Faraó, o rei do Egito, disse que ninguém havia conseguido decifrar o sonho e José, com a ajuda de Deus, então disse: O sonho foi apenas um. Deus avisou ao rei o que iria fazer. Virá sobre a terra do Egito 7 anos de muita fartura e 7 anos de grande fome. Depois que José interpretou o sonho, ainda deu um bom conselho ao rei. José disse ao rei que ele precisaria de alguém que pudesse ajudá-lo para que durante os anos de muita fartura seja recolhido alimentos para que os anos de fome no Egito tenham comida e não passem necessidades. O rei do Egito se agradou de José, pois nunca havia visto um homem tão sábio e o colocou como governador do Egito. Lembram do sonho de José, quando ainda era moço? Que sua família se curvaria diante dele? Quem se lembra desse sonho? Agora, José era um homem muito importante na terra do Egito. A Bíblia diz que depois do rei, José era o mais importante e respeitado entre os homens. José agora era governador. Durante os anos de fartura, ajuntou muitos alimentos e quando chegou os anos de fome, o Egito tinha alimentado para vender para outras cidades. Chegou o tempo de fome, e o tempo de fome foi durante os 7 anos, e toda a cidade, menos o Egito, tinha fome, pois não havia alimento algum em outro lugar. A fome chegou até a cidade e onde o pai e os irmãos de José estavam morando. Sem comida, os irmãos foram até o Egito para comprarem comida. Quando chegaram lá, quem é que estava lá? José. José reconheceu seus irmãos e, sem ressentimento, raiva, tristeza, José os abraçou e os perdoou. José conversou com o rei e deu uma terra no Egito para que sua família ficasse perto dele. Imagine, crianças, a alegria de seu pai. Ele pensou que José havia morrido e depois viu seu filho com vida novamente. Que alegria do pai Jacó! Podemos entender com essa história, então, crianças, que José, ainda moço, teve sonhos diferentes e estranhos. Mas José teve que esperar. José não sabia o que ia acontecer, mas ele resolveu confiar em Deus. Ele soube esperar. Ele confiou que Deus havia preparado para ele um futuro que era muito diferente do que ele imaginava. E Deus se agradou de José e por isso transformou toda a tristeza que havia passado no poço, na prisão, quando ele foi vendido para uma vida de alegria agora. José, com a ajuda de Deus, se tornou o quê? Governador no Egito. Você entende, crianças, como que José teve que esperar tanto tempo para ver a vontade de Deus se realizar na sua vida? Espero que tenha gostado da história. Então, gente, gostaram da história? Se gostaram, vai ali embaixo, arrasta um pouquinho a tela e clica no jogo para você aprender mais um pouquinho.